Boa tarde. Estamos ao vivo de São Paulo com o programa Bate-Papo FGV, que debate temas da atualidade com professores e pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nosso convidado é o professor Thales Andreassi, vice-diretor da Escola de Administração de São Paulo. Thales coordenou por 8 anos o Centro de Empreendedorismo da IAESP. É especialista no papel do empreendedorismo e sua relação com a inovação. Nós vamos começar o nosso bate-papo e você pode mandar suas perguntas ao longo de toda a transmissão. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria já fazer uma pergunta muito contemporânea, muito atual. Como empreender nesse atual momento de crise pelo qual o Brasil está passando? Bom, primeiro é um prazer muito grande estar aqui. Eu diria o seguinte, Rui, eu acho que empreender é sempre difícil, né? Numa época de crise econômica, crise política pela qual a gente está passando, é muito mais difícil ainda, né? Não é à toa que o percentual de negócios que acaba fechando é muito alto, né? E eu acho que nesse contexto, o que eu sugiro, né? Quer dizer, se você for empreender, é muito importante que você tenha um diferencial, né? Você não pode abrir um negócio ou abrir um pet shop porque está todo mundo abrindo. Você pode até abrir um pet shop, né? Mas porque você identificou uma oportunidade, você viu que naquela localidade está faltando, né, um estabelecimento como esse, ou você tem um diferencial que os outros pet shops não têm, né? Você tem o melhor tosador da cidade, um cara que desenvolveu uma técnica toda especial. Então, nesse sentido, nessa situação, é recomendável, então você pode empreender. Mas numa situação em que você não tem ainda, você não tem um diferencial significativo, numa época de crise, eu acho que você deve ter um pouco mais de cuidado. Ou seja, é preciso estudo e muito planejamento para você começar, antes de tudo, antes de começar um negócio. É preciso muito planejamento, né? Que não necessariamente precisa ser um planejamento, né, mais acadêmico, mas é importante que você tenha o que a gente chama de um produto minimamente viável para testar se as pessoas vão comprar aquele produto ou não, né? O produto minimamente viável é um protótipo, né, que você faz, um protótipo já num estado mais acabado, que esteja pronto para ser adquirido, né, mas que ainda não está no seu estágio final. Ou seja, a partir do feedback dos seus clientes, você vai melhorando aquilo, tentando se adequar às necessidades desses clientes. Sim. Quais as principais dificuldades, professor, para empreender e inovar no Brasil? Olha, eu acho que tem muita... a primeira delas é a instabilidade política e econômica que a gente tem, né? Se a gente analisa o PIB brasileiro, você tem um sobe e desce, uma grande oscilação, sobe e desce, sobe e desce. E num ambiente como esse, fica muito difícil você manter um processo de planejamento mais estruturado, né? Eu acho que esse é um problema. O segundo problema diz respeito até à baixa qualificação e à baixa produtividade da nossa mão de obra, né? Quer dizer, você provavelmente, ao empreender, você não consegue pagar salários muito competitivos, né? E muitas vezes você tem que trabalhar com pessoas que não têm preparo, não têm formação, né? São pessoas que não têm uma dificuldade muito grande de entendimento, não têm iniciativa porque não têm esse preparo. Então, realmente, isso acaba dificultando muito o seu negócio. Muitas vezes o empreendedor tem que estar presente na maior parte do tempo, não consegue delegar, porque aquela pessoa que ele contratou e com o valor que ele pode pagar, não responde às necessidades daquele empreendedor. Ou seja, voltando um pouquinho ao que você disse na questão da necessidade de se preparar, de se estudar, é preciso que o empreendedor tenha tenha a necessidade de se formar capital humano. Sem dúvida. De treinar. Sem dúvida, de treinar e de reter esse capital humano, né? Mas o que muitas vezes acontece? Você até contrata uma pessoa boa, uma pessoa, enfim, que tenha condições de progresso, você treina a pessoa responde, mas muitas vezes, como você não consegue acompanhar
o salário, né, ela acaba indo para uma empresa maior, uma empresa que pode fornecer melhores condições de carreira. Mas o que você faz nesse sentido para não perder essa pessoa? Existem algumas formas aí. Uma das formas é você dar um percentual do negócio para esse funcionário, né? Você fazer com que esses funcionários tornem seus sócios também, né? É uma forma de motivá-los a continuar trabalhando na empresa, continuar crescendo e continuar contribuindo para que a empresa realmente consiga crescer. Eu acho que a questão de uma mão de obra bem treinada e motivada é fundamental, porque o empreendedor não pode estar 24 horas presente no dia a dia do negócio. Ele tem que ter um tempo para planejar, para pensar, para acompanhar o que outras empresas estão fazendo, para visitar feiras no exterior, né, para ver que tipo de tendências aquele setor está perseguindo, e para isso ele vai ter que abandonar o negócio dele na mão de pessoas capazes, de pessoas confiáveis, de pessoas que consigam responder, né, na ausência desse empreendedor. Ou seja, um outro ponto que o empreendedor precisa ter em mente também é que ele não pode se contentar com aquele estágio inicial do empreendimento. Ele precisa ter um olhar amplo e olhar para frente. Essa é a própria definição de empreendedorismo, né? Existe o empreendedor e existe o proprietário de um pequeno negócio. O proprietário de um pequeno negócio é aquele indivíduo que vai ter aquela lojinha a vida toda. E não há nada de errado com isso. Você pode ser muito feliz tendo a sua lojinha, atendendo os seus clientes, sabendo o nome de todos os seus clientes, etc, etc. Não tem problema. Mas o que faz realmente os países e a economia dar um salto, né, é o empreendedorismo, aquele indivíduo que começa pequeno, né, mas ele vislumbra uma oportunidade, ele quer crescer, ele quer se tornar uma grande organização, né, ele quer empregar mais pessoas, ele quer, enfim, exportar, ele quer gerar divisas para o nosso país e para a nossa economia. Esse é o espírito empreendedor que a gente busca. Muito legal, porque inclusive tem relação com uma pergunta que eu já tinha feito aqui, que é como o estímulo a novos empreendimentos e empreendedores nessa linha que você acabou de dizer, professor, pode contribuir para a criação de empregos, né? A gente vive no país uma situação muito precária em relação ao desemprego, em relação a essa questão. E o empreendedorismo pode ser uma boa ferramenta assim, de alavancar isso, né? Como você avalia? Se a gente for lá para a teoria schumpeteriana, né? Schumpeter foi um economista do século passado que se dedicou muito ao estudo do empreendedorismo e da inovação, né? E para o Schumpeter, o que vai levar a economia dos países a um outro patamar é a inovação. E o agente da inovação é o empreendedor, né? Quando você cria um negócio realmente novo, um novo produto, um novo processo, você faz com que o fluxo, né, de dinheiro daquela área, daquela cidade, daquele país, vá para um outro patamar, né? E com isso você melhora a economia do cidadão, das pessoas que moram, enfim, que trabalham naquela zona, naquela área, né? Esse é o espírito empreendedor, né? Realmente aquele indivíduo que busca inovações radicais, né, que vão transformar a economia da sua região. Quando eu me preparava para essa entrevista, eu li um artigo que o senhor escreveu há alguns anos, que você cita uma frase do Schumpeter, né, que diz que a força motora para as transformações no sistema econômico capitalista era o empreendedor, ou é o empreendedor. Então, pelo que você está me dizendo, isso ainda continua valendo nos dias atuais. Eu acho que cada vez mais Schumpeter é atual, né? A gente lê o que ele escreveu por volta, ele publicou em 1930, né? Mas ele escreveu isso um pouco antes, por volta de 1915, 1920, e o que ele escreve é muito, muito atual, né? A definição de inovação do Schumpeter é perfeitamente cabível hoje em dia, né? E é muito interessante a gente ler, porque ele coloca pontos lá que são realmente muito importantes. Um dos pontos que ele coloca é a dificuldade, né, a importância do crédito, né, para o empreendedor, né, e para a inovação.
E esse é um dos grandes problemas no nosso país, né? A dificuldade de você obter crédito. O crédito aqui no nosso país é muito caro, se você compara a outros países, a outras regiões. Então, eu cada vez mais eu acho que o Schumpeter está muito, muito atual. Especialmente para a realidade brasileira dos juros altíssimos, Sem né? dúvida, Assim, sem dúvida. E mercado de capital pouco desenvolvido também, né? E só lembrando ao nosso internauta que você pode mandar perguntas. Estamos aqui ao vivo com o professor Thales Andreassi, da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas aqui de São Paulo, especialista em empreendedorismo e inovação. E tem uma pergunta da Carolina Dalla Pace, exatamente nessa linha, professor, eu queria que o senhor desenvolvesse mais. Que ela pergunta assim, de onde vem o dinheiro para empreender? Onde o empreendedor pode buscar recursos, e que fontes, e como conquistar esse capital? Essa pergunta é muito, muito importante, muito interessante. Obrigado aí, Carolina. A grande maioria dos negócios é financiada pelo dinheiro do empreendedor, capital próprio, né? Aí capital próprio a gente vê família, né, amigos, né, os conhecidos, enfim, a grande maioria dos negócios. Há uns anos atrás iniciou-se um esforço do investidor anjo, né? O investidor anjo o que é? É uma figura bastante importante, que aqui no Brasil está começando a se desenvolver, né? Existe até uma associação, Anjos do Brasil, uma entidade que favorece, né, o contato entre investidores anjo e empreendedores, uma instituição bastante séria. E, na verdade, quem que é o investidor anjo? São pessoas que conhecem muito determinado setor, que já trabalharam naquele setor, muitas vezes se aposentaram, têm um recurso que eles gostariam de investir, e daí eles escolhem alguns projetos interessantes e põem um valor. Não, algo aqui no Brasil já é algo 50 mil, 100 mil, 150 mil, mais ou menos nessa faixa. E, em troca disso, eles ganham um percentual do negócio. Mas mais importante que esse dinheiro é o conselho, o aconselhamento que essas pessoas podem dar ao empreendedor, né? São pessoas que conhecem bem o setor, já trabalharam lá. Então, essa forma de financiamento é uma forma muito interessante. Primeiro, porque você não paga juros, o empreendedor não paga juros, né? Ele dá um percentual do negócio. E segundo, o empreendedor consegue ter o aconselhamento de uma pessoa que tem muitos contatos, que conhece muito o setor, né? Ou seja, com uma forma de networking, digamos assim, qualificado. Existem também alguns projetos governamentais, alguns programas governamentais que dão dinheiro para o empreendedor, né? Um deles é o da FAPESP, tem o programa PIP. Você tem um valor lá, você recebe um valor para poder melhorar ou investir na pesquisa, né, na pesquisa do seu produto, do seu processo, né? Então é um programa muito interessante, já tem muitos anos, muitos empreendedores conseguem isso e sem dúvida auxilia muito a inovação desses empreendedores e dessas empresas. Começamos a nossa transmissão falando um pouco de uma necessidade que o empreendedor tem de se planejar, de fazer um estudo profundo a respeito do seu negócio, da viabilidade do negócio, para evitar que ele morra na praia, digamos assim, né? E isso eu considero talvez eu classifiquei como fosse uma virtude. Eu queria perguntar para você, Thales, assim, na tua opinião, quais os principais pecados e as principais virtudes de um empreendedor? Eu queria que você apontasse assim, alguns erros que são comumente cometidos pelo empreendedor e que justificam o fracasso do empreendimento e da inovação e o que é aquilo que pode ser considerado como um fator de sucesso, fatores de sucesso. Eu acho que um dos principais problemas do empreendedor é a falta de planejamento, né? Às vezes não é nem culpa dele. Às vezes ele não foi preparado, ele não fez um curso de gestão, de administração, né? Ele começa a empreender meio lá no dia a dia, né? E acaba esquecendo um pouco dessa questão do planejamento. Aí eu falo planejamento, mas aí entra monitoração, né, de mercado, o que as outras empresas estão fazendo, o que empresas de fora do Brasil estão fazendo, né? Então a questão do planejamento, do meu ponto de vista, é muito importante. E muitos empreendedores acabam não, né? Um outro erro muito comum é dar um passo maior que a perna, né? Então você está começando
um negócio, você aluga um escritório, né, na Avenida Paulista, que é, para quem não é daqui, é um metro quadrado mais caro aqui de São Paulo, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Você contrata um número grande de pessoas que não seriam necessárias no começo do negócio, né? Quer dizer, você dá um passo maior que a perna. Isso é perigoso, né? Porque o empreendimento, para dar certo, você tem que ter um pouco de paciência, né? Muitas vezes demora, né? E o que é muito comum? Você gasta todos os seus recursos, né, antes do negócio realmente pegar, né? Isso é um erro muito comum. Eu acho que tem uma relação com a questão do planejamento também. Tem, né? sem dúvida, mas às vezes tem um pouco de cegueira, assim, de achar que tudo vai dar certo muito rápido. Um otimismo exagerado. Um otimismo exagerado, que tem um pouco a ver com essa ideia que está muito presente na mídia de que o empreendedor é aquele herói que, sabe, que é um empreendedorismo um mundo meio glamourizado do empreendedorismo. Eu acho que não é isso. Empreendedor é, antes de tudo, trabalhar muito, né? Ter o pé muito no chão, né? E realmente é uma coisa devagar e sempre. É muito raro negócios que dão certo em 3, 6 meses. A grande maioria dos negócios dão certo depois de anos e anos de muita luta, de muito trabalho, de muita aprendizagem. Tem uma mística, né, que dizem que quem vai para o empreendedorismo é porque quer qualidade de vida, né, e às vezes não é isso. Às vezes trabalha até o dobro do que se tivesse. Isso é muito comum, mas aí eu também gostaria de dar uma recomendação, né? Quer dizer, também não é esse o caminho. Você provavelmente trabalha mais, realmente, mas cuidado para não mergulhar no negócio de tal forma que você não enxerga mais o que está acontecendo, né, ao seu redor, né? Eu entendo que o empreendedor ele tem que estar muito antenado, né? Na área acadêmica, esse termo até tem um nome, chama o alertness. O empreendedor tem que estar alerta para o que está ocorrendo ao redor, justamente para ele pegar uma oportunidade e trazer para o seu negócio, né? De nada adianta o indivíduo trabalhando 20 horas, né, imerso no seu negócio sem saber o que está acontecendo lá fora. Isso não é bom, né? O número de divórcios entre empreendedores é muito alto. Algumas pesquisas mostram isso. Isso também não é bom, né? Quer dizer, eu acho que tudo tem que ser... É importante que ele tenha férias, né? É importante que ele passe um tempo com a família, né? Não é aquela coisa de você trabalhar 24 horas. Isso não vai levar o seu negócio para um outro patamar. Muito pelo contrário. Muito importante. Você vai ficar estressado e doente. Muito importante isso, né, também. E, professor, eu queria que você comentasse, assim, quais seriam as diferenças significativas entre esse empreendedor que nós chamamos aqui de motor da inovação, né? Que conhecemos que é esse que vai para o mercado, planeja, mete as caras, etc. E uma outra figura de empreendedorismo também, que é aquela que eu chamei, pode me corrigir se eu estiver equivocado, de empreendedor corporativo. São aqueles que estão dentro das empresas mesmo e que são estimulados a procurar medidas inovadoras. Eu queria que você contasse um pouquinho a diferença entre essas duas figuras. Olha, eu acho que, em essência, o espírito empreendedor é o mesmo. Esse espírito está presente nos dois, tanto o empreendedor corporativo quanto o empreendedor de mercado, né? Quais são as diferenças? Muitas vezes o empreendedor corporativo ele se frustra, porque ele não consegue encontrar dentro das organizações um ambiente que faça com que ele possa aplicar esse espírito empreendedor. Então ele vem com uma ideia nova, ele é boicotado, né? Dentro do mundo corporativo, as coisas são muito mais lentas, né? Existem algumas empresas que desenvolvem alguns projetos e uma cultura voltada para isso, para realmente incentivar que as ideias ocorram e aconteçam dentro das organizações. Eu posso citar 3M, né? O Grupo Algar, né? Google. Então tem algumas empresas que estão fazendo um esforço muito grande para que os funcionários consigam intraempreender, né? Empreender internamente. Uma outra diferença desses dois grupos é que muitas vezes o intraempreendedor, ou empreendedor corporativo, ele não consegue trabalhar sozinho,
né, o trabalho do empreendedor é muito solitário. Ele tem que, por exemplo, um empreendedor corporativo, se ele tiver com um problema de patente, ele acessa o escritório jurídico da empresa, né? A parte de vendas é a área de marketing. Então ele empreende, mas tem toda uma equipe forte, capacitada para trabalhar com ele. Muitas vezes no empreendedor de mercado isso não ocorre. É ele e algumas pessoas que ele pode confiar. É um processo muito mais duro, muito mais longo, né? Sim. Qual que é o papel das mulheres na inovação e na formação de novos negócios? Assim, é importante incentivar a diversidade entre os empreendedores? Isso. Eu acho que, no caso da mulher, o empreendedorismo vem muito ao encontro, né, de algumas das necessidades dessa mulher. Muitas mulheres querem ter uma família, querem ter filhos, né? Obviamente que não é o papel apenas da mulher criar os filhos, mas muitas querem ter fazem essa opção de participarem mais ativamente da criação de seus filhos. E daí o empreendedorismo pode ser muito interessante, porque ela pode conciliar, ela faz o horário dela, né? Ela realmente trabalha, talvez até mais do que se ela trabalhasse numa empresa, mas ela consegue acompanhar, ir para casa, dar o almoço para o filho, acompanhar muitas vezes a lição, levar o filho na escola, etc. Ela consegue estar mais presente, né? Então, o que a gente nota é um número muito grande de mulheres empreendedoras aqui no Brasil, né? É um dos países em que o número de mulheres empreendedoras atinge o maior percentual, cerca de 48%, 50% dos nossos empreendedores são mulheres. A Fundação tem alguns trabalhos também Isso, que estimulam também o empreendedorismo feminino. Junto ao Centro de Empreendedorismo e ao NEOP, que é um outro centro aqui da escola, nós temos alguns projetos que visam treinar, né, e oferecer apoio a mulheres empreendedoras. São projetos financiados pela Fundação Goldman Sachs, pelo Banco Itaú, né, e são abertos à comunidade, são gratuitos. Essas mulheres não pagam pelo curso, né? Então é um programa que nos dá muito orgulho, né, porque a gente realmente conseguiu mudar a vida de muitas mulheres e de muitos negócios. São mais de 500 mulheres passaram por esses programas que já estão aqui desde 2008, né? Então já temos uma tradição bastante grande no apoio a mulheres empreendedoras, né? Junto com a professora Maria José Tonelli, né, que coordena também junto comigo esses projetos. Interessante. Você pode continuar mandando a sua pergunta pelas redes sociais da Fundação Getúlio Vargas. Temos aqui duas questões que o professor queria colocar. Uma é da Carolina Bonesso, que ela pergunta se o jeitinho brasileiro pode ser considerado uma inovação frugal. Qual que é o componente do jeitinho brasileiro nessa questão de inovação? Depende da lente que você vê isso, né? Quer dizer, na lente schumpeteriana não é, né? Não é um novo produto, não é um novo processo, Mas eu acho que o jeitinho brasileiro tem uma contribuição forte, sim, em termos de criatividade, né? E em termos da própria essência do empreendedorismo, né? O empreendedor é aquele indivíduo que realmente ele vai buscar sempre dar um jeito para fazer o negócio dele acontecer, né? Sem muitos recursos, né? Ele não tem recursos, o que ele tem é conhecer gente, e conhece um aqui, conhece outro ali e tal, e através dessa rede de contatos ele consegue vencer os obstáculos. Ainda mais no nosso país, onde os obstáculos são muitos, né? Há muita regulação, muita burocracia, né? Não é fácil empreender no Brasil, né? A gente vê aí todo dia questões e leis e políticas que acabam diminuindo a probabilidade de sucesso do empreendedor, que é uma pena, que é lamentável. Marise também, nossa internauta, mandou uma pergunta específica sobre o segmento de franchising. Segundo ela, é um segmento que sempre apresenta oportunidades para quem quer empreender. Ela queria saber qual que é a sua opinião sobre as franquias. Olha, eu conheço gente que conseguiu muito sucesso em franquias e também tem pessoas que não perderam as suas economias em franquia. Eu acho que, independente de ser uma franquia ou não, aquele espírito empreendedor tem que estar presente naquela pessoa que vai optar por isso, né? Um franqueado é um empreendedor também. Ele recebe o modelo pronto,
Mas se ele não trabalhar, se ele não tiver esse espírito, né, se não tiver network, se não conhecer pessoas, se não tiver planejamento, ele vai quebrar. Da mesma forma que o empreendedor pode quebrar também, né? Então, assim, eu acho que tem uma grande vantagem que você já recebe um modelo formatado. Você não precisa começar do zero, né? Então, se você não tem muita experiência e tal, pode ser interessante. Agora, tem que ter muito cuidado também na escolha da franquia, né? Você tem que, antes de tudo, eu acho que essa escolha passa por um processo de autoconhecimento. Não é qualquer negócio que vai satisfazer você, né? Que tipo de negócio você quer trabalhar sábado, domingo? Geralmente franquia de alimentos, você tem que trabalhar sábado, domingo, né, das 7 da manhã às 10 da noite. É isso que você quer para a sua vida, né? Ou você quer, sabe, um trabalho que você tenha realmente pausa, que você tenha seu fim de semana para passar com a família, para passar com os amigos. Então, procure fazer essa questão, se você está pensando em empreender, em comprar uma franquia, procure fazer essa questão, né? Será que é isso que eu quero mesmo? Será que esse é um setor, né, que é um setor, que eu vou ter prazer em trabalhar? Vou me motivar para acordar todo dia cedo, ir lá para a loja e ficar lá 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia? Ou seja, basicamente, também você precisa estudar o... Sem dúvida. Eu vejo que um franqueado é um empreendedor também. Não vejo muita diferença nisso. Professor, a gente vive uma fase assim que ouvimos muito falar de termos como startups, inteligência artificial e tecnologia, enfim, elas impactando aí diversas atividades do conhecimento, diversas atividades empresariais. E eu queria saber, assim, qual que é a relação entre tecnologia e empreendedorismo? Assim, o empreendedor precisa estar sempre antenado também em relação a isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a inovação é a essência do empreendedorismo. Lembra aquela primeira, logo no início, quando a gente falou da diferenciação? Né? Como é que você consegue se diferenciar do seu concorrente, né? Enxergando coisas que eles não enxergaram, né? E uma dessas coisas pode ser a inovação, a tecnologia. É você... e aí a importância do empreendedor estar alerta, né? Estar sabendo o que o pessoal da universidade está fazendo, né? O que o pessoal lá da engenharia está fazendo. Será que se eles inventam lá um dispositivo, se eu utilizar esse dispositivo no meu produto, será que eu não vou ter algo diferente do meu concorrente? Então, por isso que eu digo que o empreendedor não pode ficar fechado no seu negócio. Ele tem que estar aberto, ele tem que conhecer pessoas, ele tem que frequentar universidades, ele tem que saber o que o pessoal de ponta está pesquisando, né? O que é esse negócio que eles estão lançando agora, como é que isso pode ser aplicado no meu produto. Então, o empreendedor ele tem que ter uma cultura geral, né? Ele tem que conhecer muitas áreas, muitas ideias, as pessoas mais criativas são aquelas pessoas que conhecem diversos assuntos, diversos temas e conseguem trazer esses temas, essas ideias para o seu negócio. Assim, dentro dessa ideia de um empreendimento estruturado, com estudo e planejamento e tudo, como que aqueles negócios que têm uma vocação internacional, por exemplo, que eles são globais, exportação, qual que é o momento ideal para o empreendedor buscar uma presença global? Assim? Então, ele precisa primeiro se estruturar internamente para depois correr atrás ou depende do negócio? Depende do negócio. Existem algumas empresas que já nascem globais, né? Há um caso, inclusive, que eu participei junto ao Centro de Empreendedorismo, de uma empresa que nasceu, o produto da empresa era aquele papel para você enrolar o cigarro, o fumo do cigarro, né? Aqui no Brasil, obviamente, tem um mercado muito limitado, mas na Europa, né, as pessoas compram o fumo e enrolam o seu cigarro. Então essa empresa começou a exportar e foi muito bem, etc, etc. Então depende muito, né, do seu produto, né? Agora, eu sugiro, né, no caso de uma empresa que tem um produto que não necessariamente é um produto, pode ser um produto local, né, que primeiro comece aqui, né, fique forte, né, e depois se internacionalize. Internacionalização não é para todos, né? Tem que ter muito cuidado, tem que ter caixa, porque você, nos primeiros anos, muitas vezes você não vai ter lucro, você realmente vai ter que investir. Então, ela tem que já estar bem estruturada, né, internamente, para depois dar um passo maior
e se internacionalizar. Há muitas grandes empresas aqui no Brasil, nacionais brasileiras, que quando se internacionalizaram se deram muito mal, né? Quebraram, enfim, gastaram muitos recursos em vão. Então, o processo de internacionalização não é para todos, é algo que deve ser feito com muito cuidado, preferencialmente com auxílio de consultores especializados nisso, né? A escolha do mercado para o qual você vai se internacionalizar também é um desafio, não é qualquer um, né? Então, é importante, mas você tem outras formas de começar. Você pode começar com uma licença, existem outras formas mais amenas de se internacionalizar, não necessariamente indo para lá e montando um escritório em outro país. Professor, infelizmente a gente já está se encaminhando aos momentos finais do programa. Eu queria fechar com uma última pergunta que envolve a questão de formação do empreendedor, né? Assim, tudo. O que o senhor considera importante na formação? A gente falou bastante pouco sobre isso, né? Durante a transmissão. Eu queria ver que enfatiza assim, quais são as competências e quais são as habilidades que o empreendedor precisa ter para ter um empreendimento de sucesso e inovador. Existem algumas coisas. A gente falou um pouco do planejamento, da questão, né? Na verdade, quando eu falo planejamento, é ter as noções básicas de gestão, de administração, né? Daí a importância dele se preparar, né? Fazer um curso de administração, fazer um curso de pós-graduação, né? Já, se ele for formado em outra área, mas ele tem que conhecer gestão, ele tem que conhecer os princípios de gestão, de administração. Acho que isso é importante, né? Outra coisa é construir uma boa rede de contatos, conhecer pessoas, né? Ter pessoas que podem lhe auxiliar caso haja uma necessidade, construir uma rede de relacionamentos, isso também eu acho bastante importante. Existem no mercado uma série de cursos aí que propiciam esse treino. Eu sugeriria, né, a escolha de cursos em que há um componente prático bastante grande, né? Quer dizer, que os empreendedores estejam presentes, sejam em palestras, né? Eu acho que ter exemplos de pessoas que colocam a mão na massa, que possam dar um retorno para esse empreendedor que está estudando, que está se preparando, eu acho muito importante. Muito obrigado, professor. Professor Tales, queria agradecer imensamente a sua presença. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela participação dos internautas que nos acompanharam. Mais informações, acesse nosso portal, fgv.br. Até a próxima e continuem conectados. Muito obrigado, foi um prazer muito grande.